Primeiro, dizer da nossa felicidade de conduzir a equipe e o trabalho da maneira como conseguimos fazer. Campeonato Brasileiro, julgamos um campeonato extremamente difícil, competitivo ao extremo, né? Exige muito em todos os aspectos, exige elenco, exige estrutura, exige muito conhecimento para jogar em todos os lugares do Brasil, lugares com diferentes características, equipes com treinadores com pensamento sempre um diferente do outro, que vai exigindo tudo de uma equipe. E, por isso, quando a gente termina uma temporada como terminamos, né, com a segunda melhor campanha de todas as equipes, nos deixa, se não 100% satisfeitos, porque é óbvio que só o título daria 100% de satisfação, mas 99% a gente leva, e é isso que comemoramos hoje, né? Não comemoramos vice-campeonato, porque quem já foi campeão brasileiro não vai comemorar vice-campeonato, a gente sabe disso. Mas vamos elencar várias coisas importantes, né? Reconhecemos primeiro o adversário, que é o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, com toda a justiça, com méritos, e disse isso a eles, aos seus jogadores, ao seu treinador, mas acho que também merecemos o reconhecimento de ter sido a segunda melhor equipe do campeonato. Fizemos 19 confrontos, não saímos com inferioridade no confronto direto, nenhuma delas, nenhuma, no mínimo com igualdade. Isso é uma constância contra todos os adversários. Não fizemos pontuação maior, provavelmente, na comparação com os outros, nos times melhores colocados na tabela. E fomos crescendo durante a competição a ponto de fechar o segundo turno com a melhor campanha de todas as equipes, com 75% de aproveitamento. Então, isso são coisas importantes que sedimentam um trabalho, que põem um ponto final na temporada e que abrem perspectivas boas para entendermos o caminho que temos que trilhar para fazer melhor ainda no ano que vem. Então, isso tudo esteve no jogo de hoje, era um jogo especial. Eu disse que seria um jogo mais leve, porque mesmo se jogando ainda por uma segunda colocação com o Fluminense, que era a equipe que podia nos ultrapassar, é um jogo onde a maioria das coisas estão resolvidas, mas a gente sabia que, pela conversa, pelo ambiente interno, que seria um jogo muito competitivo. Primeiro, porque eles não tinham perdido fora de casa e queriam fechar o ano invictos fora de casa. Nós, como desafiador, entendíamos que tínhamos condição de não deixar isso acontecer, e não deixamos. Então, fizemos uma proposta de jogo bem agressiva para o início, conseguimos ser agressivos no início. Fizemos 1-0 cedo, poderíamos ter feito logo em seguida com a bola no poste, né, e com outra cabeçada do Vitão, então fomos acelerando o jogo. No início do segundo tempo, aí sofremos um pouquinho, porque o adversário tem qualidade, não vai perder de 2-0 e vai achar bom. E depois voltamos, com as alterações, a estar de novo próximos para fazer o 3-0 e encerrar a temporada com chave de ouro. Acho importantíssimo fazer aquilo que fizemos e dar esse alento para o torcedor, para ele ficar feliz no final de ano. E mais feliz ainda porque cumprimos aquilo que era mais importante que eu disse quando assumi o trabalho, que se não conseguíssemos um título esse ano, que o torcedor fosse passar o Natal e o Ano Novo com a ideia clara de que tínhamos avançado 2, 3 casas para conquistá-lo no ano que vem. Pois é, era dentro disso que eu quero avançar contigo também, mano. Tem uma frase tua para o Dorival, naquela estreia dele aqui, que muito viralizou para o lado do Flamengo, porque eles acabaram atingindo lá, né, pela qualidade, enfim, as conquistas das Copas, né? E aí eu quero pegar o que tu dissesse para ele, partindo disso como um ponto inicial para 2023, porque
né, tu chegasse no Inter numa situação onde o clube estava numa situação delicada, o torcedor tinha desconfiança porque o primeiro semestre não tinha sido legal, especialmente Copa do Brasil e estadual. E agora tu vais começar a temporada, né? Claro, vão vir reforços, enfim, tem toda uma análise, mas o teu trabalho, entre aspas, claro, ele será mais facilitado porque tu já tem um conhecimento, tu tem uma base de elenco, tu tem os meninos que tu sabe quais tu já pode contar, de repente, no começo da próxima temporada. Isso pode te ajudar nesta arrancada de 2023, sair com uma base sedimentada, que foi essa que chegou ao vice-campeonato? Esperemos que sim, sem dúvida nenhuma esperemos. O futebol tem seus caprichos, né? Às vezes você inicia a temporada com o mesmo treinador, todo mundo campeão, mesmo grupo, salário tudo direitinho, tudo inicia diferente no ano seguinte, porque tem um lado subjetivo que a gente não consegue controlar. Mas penso que não começar de novo, começar já de um patamar mais alto, porque conseguimos construir isso, é a grande vantagem que temos para a próxima temporada. Poder manter a maioria dos jogadores que estão aqui é uma vantagem, sim, bastante grande. Mas sabemos que você, no futebol, tem que continuar melhorando sempre. O que foi feito esse ano é um parâmetro, mas temos que fazer melhor no ano que vem. Criam-se novas expectativas, temos que estar preparados para atender essas novas expectativas. Esse ano, tá bom, esse ano o torcedor entendeu, né? Iniciamos com dificuldade, fomos nos construindo, terminamos bem. O torcedor entende que as coisas melhoraram e que vamos avançar. Mas ano que vem temos que avançar. Temos que assumir essa responsabilidade perante o torcedor, vamos assumi-la quando iniciar a temporada do ano que vem, mas agora vamos comemorar essa, porque essa também foi muito boa. Tudo bem, mano? Aqui, parabéns pela campanha no Campeonato Brasileiro. O Tyson, no final do jogo, recebeu uma camiseta do presidente, 200 jogos, estava ali com o filho, se emocionou bastante. E, embora ele tenha contrato até abril, ele deixou aberta a possibilidade de não entrar 2023 no clube. Tu tem conversado sobre isso com ele? E qual o teu interesse em relação a esse jogador? Pelo Mano ele permanece? Pelo Mano ele fica o ano inteiro, renova o contrato? Bom, eu acabei de falar que gostaria de comemorar a temporada que se encerrou mais do que qualquer outra coisa. Então, não vamos tratar nenhum tipo de especulação, de qualquer outra coisa que não seja os fatos. Então, depois passará a acontecer o momento de que você vai pensar para frente. Agora tínhamos que chegar até aqui, fazer bem feito aquilo que fizemos, com tudo aquilo que sempre no final da temporada começa a se envolver de especulação, de sai, de entra. O comportamento que os jogadores tiveram no jogo é algo que me orgulha muito. E isso se chama competência, isso se chama não deixar as coisas lá de fora entrar para atrapalhar, isso se chama saber conduzir esse processo que é bem complexo. E fizemos isso exatamente porque não tratamos essas questões de forma paralela, vai chegar esse ou vai... Esse é o trabalho de vocês, respeitamos, mas não posso contribuir. Mano, aqui é a sua direita. Muito se fala, e sei que você já citou que quer comemorar primeiro tudo isso, mas a gente também fala muito já de 2023, e não só de um Inter voltar a trilhar o caminho das vitórias e dos títulos, mas também tem um campeonato em específico que está engasgado para o torcedor, que é o Campeonato Gaúcho, que é logo de cara a primeira competição que o Inter começa a disputar na próxima temporada. Qual o real foco do Inter em relação ao Campeonato Gaúcho para voltar a ser campeão, mas também qual o real foco do Inter para, quem sabe, projetar algum jogador mais jovem, o Matheus Dias, por exemplo, que hoje foi titular, ganhar mais rodagem, o Estevão, o Lucas Ramos. Como que o Inter vai começar essa temporada? Vai começar da mesma maneira como terminou essa. Estiveram em campo hoje Matheus Dias, estiveram em campo Estevão, estiveram em campo Lucas Ramos, né? Esteve Kehler, da base. Vamos contar Tyson junto com os jogadores feitos em casa. Daqui a pouco já vamos chegar a 6 jogadores na equipe que foram feitos em casa. Então, é assim que eu vejo o futebol. Existem momentos em que é mais propício para você fazer isso, existem momentos que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas a gente passou o ano inteiro trabalhando para esses jogadores estarem preparados. Há umas 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem de um dos colegas de vocês me questionando sobre o tratamento que eu estava dando ao Dias, num treinamento.
se eu pretendia usá-lo no próximo jogo. Não, eu estou trabalhando com ele para que ele esteja preparado quando for necessário. E veja quando foi necessário, no penúltimo jogo do campeonato e no último jogo do campeonato como titular absoluto da equipe para iniciar a partida. Esse é o trabalho do técnico, trabalhar sempre, respeitar todos e dedicar todo o seu tempo para que os jogadores estejam evoluindo. É isso que a gente quer. E preciso aqui fazer um elogio a quase que a totalidade deles. O comportamento deles na temporada foi fundamental para que a gente obtivesse esse êxito de evolução, de preparação dos jogadores e aplicação e a utilização de quase todos eles em diversos momentos, quase sempre com sucesso. Mano, você falou sobre a superioridade ou a igualdade que o Inter teve em confrontos contra todos os times do Campeonato Brasileiro, e pegando os times da parte de cima da tabela, o Inter quase sempre saiu vencedor e se impondo contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, que serão adversários do Inter na próxima Libertadores da América. Você já tem boas notícias em relação à manutenção da equipe para o ano que vem, e eu te pergunto, porque é uma das frases que ficou muito marcada no torcedor naquele momento de eliminação para o Melgar, que o Inter não estava pronto ou alguma coisa faltava para ser campeão. De lá para cá o Inter evoluiu muito. O Inter que começa 23 dá pintas de que está pronto para ser campeão? Vamos ver quando a decisão aparecer. O resto tudo é promessa, o resto tudo é projeção. Nós esperamos ser muito bem testados na próxima temporada, em momentos decisivos. É isso que eu espero para a equipe. E aí nós teremos a oportunidade de mostrar o quanto evoluímos, o quanto amadurecemos, o quanto realmente nos preparamos para aqueles momentos importantes e decisivos que o futebol vai dando para as equipes que, com competência, se candidatam para chegar lá. Então, é isso que a gente vai fazer. Mano, está muito nítido a evolução física do Inter. O Inter chega 100 minutos de jogo correndo. Como foi esse trabalho para chegar no final assim, e como pretende chegar nesse nível quando do ano que vem? Na primeira competição. O futebol não se faz preparação mais como se fazia antes. Você iniciava uma pré-temporada, dava uma carga de 2, 3 semanas que quase matava todo mundo, endurecia todo mundo. E lá, pelo terceiro mês, nós começávamos a falar que os jogadores começavam a soltar, então, para render. E lá, no metade do ano, chegava no ápice. Hoje, o ápice é o próximo jogo. E a gente prepara mesmo o futebol hoje, jogo a jogo. Tá? E para chegar nesse nível, você tem que trabalhar todo dia com intensidade alta. Quando for para o trabalho de campo, o jogador tem que ter capacidade de trabalhar em intensidade alta. Eu sou do tempo em que se ouvia muito que treino era treino e jogo era jogo. Não existe mais essa possibilidade. Hoje o treino é feito na intensidade de um jogo de futebol, para que os jogadores, ao treinar todo dia naquela intensidade, possam estar preparados para jogar 90 minutos na intensidade que o jogo exige. Hoje, se um pouquinho estiver desconcentrado, se um pouquinho estiver abaixo, você não entrega. Mesmo sendo muito bom tecnicamente, como nós temos aí grandes jogadores no futebol brasileiro. Às vezes você vê que relaxou um pouquinho, você perde 3 seguidas, né? Você vê que o Flamengo tem uma grande equipe. Eu só citar o Flamengo como exemplo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Foi para os 3 últimos jogos, você já pensa um pouquinho na frente, você vai fazer uma comemoração, você vai fazer uma despedida, você perde. E perde para todo mundo. Então, é assim que a gente trabalha, assim que a gente vê e assim nós vamos conduzir. A equipe está muito bem, porque todos trabalham bem. Temos uma equipe estruturada no Internacional para fazer um trabalho cada vez melhor. Estamos buscando cada vez mais agregar profissionais para que tragam esse conhecimento e essa estruturação para que possamos estar ao nível dos principais adversários brasileiros. E é isso que nós vamos continuar trabalhando todo dia. Tá? E vamos fazer, o clube tem feito um esforço extremo para a gente poder fazer isso. E temos profissionais na preparação física, chefiados pelo professor Flávio Oliveira, que tem trabalhado muito todo dia no sentido de poder estar como os jogadores estão. Mano, tudo bem? Boa noite. Se falou muito nesses últimos tempos, né, de posições que o Inter precisava procurar e
e falou-se centroavante, até volante pela lesão do Gabriel, né, que o Inter tinha que olhar no mercado, e goleiro, né, pela instabilidade que vivia-se ali na ocasião pelo Daniel. Mas vamos se concentrar nessas duas posições, volante e goleiro. Aí nessa reta final aparecem Kehler e o Matheus Dias. Você acha que essas duas posições o Inter para de olhar, está satisfeito, achou os jogadores para essa posição? Boa pergunta. A gente tem que parar de fazer avaliação por uma partida, ou às vezes por uma semana ruim, ou às vezes por 2 semanas muito boas. Nós que trabalhamos no futebol tentamos trabalhar com a menor margem de erro possível. E a menor margem de erro possível é uma avaliação de 38 rodadas. Essa vai dar mais ou menos aquilo que você tem, né? Pode viver um momento não tão bom. O alemão estava quantos jogos sem fazer gol? Voltou a marcar, né? Vai voltar a marcar, vai continuar trabalhando, vai voltar a marcar. Outros jogadores que tu citaste, né? Então, assim, com avaliação criteriosa, diminui bastante a possibilidade de você errar, porque ela é mais cheia de aspectos objetivos que nos dão aquilo que nós precisamos ter de cada um, e assim vai continuar sendo. Mano, boa noite. Parabéns pela campanha no Brasileirão. Quando tu chegou no Inter, muito se falava do Mano precisar do Internacional. E tu, na época... que eu era retranqueiro. Falava que eu não atacava. Né? Aí, um dos melhores ataques da competição, né, mano? Bom, quais objetivos teus, pessoais, tu colocou para a temporada de 2022 e se tu alcançou esse objetivo? Bom, eu sempre, quando assumo um trabalho, me proponho a entregar o melhor que eu tenho. Às vezes, o melhor não produz o resultado final tão bom, porque nós temos que reconhecer que tem uma gama de fatores que influencia esse melhor, né? E é isso que eu estou fazendo aqui no Internacional. Quero fazer muito no ano que vem, porque penso que não está fácil, né, você encaixar um trabalho no futebol brasileiro. Conseguimos encaixar. Então, demos o primeiro passo importante, ou os primeiros passos importantes. Então, vamos aproveitar exatamente essa condição para tentar acrescentar no ano que vem e preparar a equipe para estar entre as primeiras. O clube grande, como o nosso, tem que estar entre as primeiras. Você estando entre as primeiras, daqui a pouco você vai ser campeão. A regra é infalível. Tá? Então, é isso mesmo. Vamos continuar assim, vamos trabalhar para que estejamos sempre entre elas. O Brasil é muito competitivo, ora é um, ora é outro, né? É um país onde esse revezamento sempre vai acontecendo e é o que queremos fazer para a próxima temporada. Mano, eu precisava voltar vamos voltar para o jogo, porque a gente acompanha, quando você permite que a gente fique até o final do trabalho ali, às vezes você fecha o treino para exatamente que a gente não veja algumas coisas, mas nos 2 últimos jogos, São Paulo e hoje contra o Palmeiras, mostra muito o teu trabalho, o trabalho que tu faz, principalmente no ataque, nessa jogada do Maurício, que eu acredito que dentro do elenco foi o que mais evoluiu, na minha opinião, não sei se você concorda com isso, mas esse trabalho que você faz diariamente, começa a aparecer. Isso seria o ponto mais positivo para 2023? Bom, em primeiro aspecto, quero dizer que minha preocupação não é esconder o treino dos senhores. É não mostrar para os adversários aquilo que é a estratégia do jogo. O resto tudo você pode ver, tá? E até faço questão que vejo, porque aí vocês têm subsídio para dizer, isso aqui se trabalha. Às vezes não acontece no jogo, às vezes você trabalha, não acontece. Então, a gente só faz isso porque a parte de estratégia do jogo precisa ser levada, pelo menos, com certo sigilo, embora a escalação quase nunca consiga. Então, os jogadores têm que estar o melhor preparados possível, tecnicamente falando. Né? Fisicamente já falamos, tecnicamente também,
Então, as outras partes de ajuste táticos, quando você já tem uma ideia desenvolvida para a equipe, e que todos sabem mais ou menos aquilo que se quer, você faz pequenas variações para tentar tirar um proveito de alguma situação especial. Hoje não tínhamos Alan Patrick, então tínhamos uma condição diferente. Eu optei por Taisso, porque Taisso poderia dar armação à equipe, mas não iniciei com ele por dentro, iniciei com ele pela beirada, porque achei que, pela característica dele, ele poderia trazer esse benefício para a equipe. Fez bem na primeira parte, se juntou ao Maurício, né? Então, achei que é isso que você vai fazendo de um jogo para outro, e os jogadores entenderam bem, as vitórias vão dando confiança e vão dando credibilidade para aquilo que o treinador vai falando. O treinador vive disso, ele vive dessa teoria de futebol que ele defende para os seus jogadores executar. Quando o resultado vem, como veio nessa intensidade, essa confiança vai aumentando muito e as coisas tendem a andarem bem. É isso que a gente conseguiu fazer mesmo no Campeonato Brasileiro. Essa que foi a grande diferença nossa para a maioria dos nossos adversários.